Olá, gente bonita, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Então, estamos aqui para falar um pouco mais sobre o que a gente viu lá no Google Sala de Aula, sobre as atividades que vocês fizeram ao longo dos últimos dias e, nesse caso em específico, uma atividade de história, né, voltada para um assunto extremamente importante, que é base para os seus estudos agora no 7º ano, que é o feudalismo. Portanto, meu querido, minha querida, pegue seu caderno, pegue a sua atividade, vem comigo e bora corrigir essa atividade. A atividade, então, que nós deixamos aí para vocês é uma atividade voltada para esse assunto extremamente importante para você que é aluno e aluna do 7º ano, que é o feudalismo, né? Na verdade, a gente pegou aí como ponto de partida a leitura do livro Robin Hood, As Aventuras de Robin Hood, em que toda a história se passa num momento, em um cenário em que a Europa vivia o que nós chamamos hoje de feudalismo, né? Durante o período que nós conhecemos como Idade Média. Portanto, tendo isso em mente, a gente colocou aí uma atividade que você pudesse, se estudou lá no 6º ano, relembrar alguns tópicos importantes sobre esse período. E se você não estudou, que você pegue aqui algumas ideias e que quando você tiver de volta aí às aulas, você possa continuar em seus estudos com muita tranquilidade, sem passar nenhum aperto, tá? Então, o que a gente sabe e o que é importante falar nesse primeiro momento? O que é a Idade Média? Que período é esse? Nós costumamos, em história, dividir um longo período da história da humanidade em idades, períodos. Por que se faz isso? Para facilitar o estudo, né? Em alguns momentos que tem algumas similaridades, que tem alguns aspectos que são muito parecidos, a gente deixa dentro do mesmo período. Um desses períodos, ou alguns desses períodos são a chamada pré-história, que vocês estudaram no 6º ano, a Idade Antiga, que é quando a gente fala sobre os povos da chamada Antiguidade, como egípcios, mesopotâmicos, gregos, romanos, e no caso agora, você, estudante do 7º ano, estuda a chamada Idade Média. A Idade Média se inicia em 476 depois de Cristo, com um evento muito importante, que é a queda do Império Romano, ou seja, quando o Império Romano do Ocidente, quando o grande império que foi construído pelos romanos, que englobava aí não só o que hoje é a Itália, mas também vários países, várias regiões do que hoje são países da Europa e parte do continente africano e da Ásia, faziam parte de um grande império chamado Império Romano, e esse império ruiu, ou seja, caiu, chegou ao fim. Isso aconteceu em 476, com a... como é que fala? Com a invasão dos chamados povos bárbaros. Por que povos bárbaros? Bárbaros? Quase que não sai. Por que povos bárbaros? Que são povos que não falavam o latim, que era a língua do Império Romano. E se eles não falavam aquela língua, para aqueles que faziam parte do Império Romano, eles eram bárbaros. Mas quer dizer que eles chegavam barbarizando? Não, não é isso. É por causa do idioma. O mais correto para se referir a esses povos é chamá-los de povos germanos, tá? Esses povos, ou germanos ou germânicos, eles, a partir de 476, começaram a invadir o Império Romano, e é por isso, então, que a gente coloca 476 como o início do período chamado de Idade Média. Um período que se estende até o século XV, ou seja, vai do século V até o século XV. Então, são 10 séculos aí de um grande período chamado Idade Média. E muita coisa aconteceu nesses 10 séculos. E a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre um desses momentos, um desses aspectos da Idade Média, que é o chamado feudalismo, tá? Para você entender a respeito do feudalismo, é preciso antes retomar algumas coisas aí que talvez você não se lembre, ou talvez você estudou, até lembra, mas não sei se eu entendi muito bem. Então, vem aqui comigo que nós vamos retomar, vamos lembrar aí algumas coisas, beleza? Então, olha só. Nós colocamos aí para vocês um texto que eu chamei aí de Para Começar, que faz um grande apanhado, faz aí um grande resumo disso tudo que é importante saber sobre a Idade Média. O que você precisa saber? Primeira coisa, o Império
Perdão, o Império Romano, então, era um grande império que pegava algumas regiões da Europa, caso aí o que hoje é Espanha, Portugal, isso fazia parte do Império Romano, e até o que hoje é a Inglaterra, passava aí por boa parte da Europa, que fica próxima ao Mar Mediterrâneo, então o que hoje é a Itália, o que hoje é a Grécia, essas regiões faziam parte do Império Romano. Pega uma boa parte da Ásia também, o que hoje é o chamado, como é que chama? Israel, e algumas outras regiões ali da Ásia, e também pega uma parte significativa das regiões do continente africano próximos do Mar Mediterrâneo, que também eram parte do Império Romano. Ou seja, o Império Romano ele vai ser construído, vai ser erguido, digamos assim, em torno do Mar Mediterrâneo, que era o centro de toda a vida comercial naquele período. E o que acontece? Ao longo do tempo, o Império Romano durou também durante um bom período. Ao longo do tempo, mais precisamente no século III depois de Cristo, o Império Romano começou a entrar numa crise econômica muito séria, que começou a provocar aí uma série de conflitos e agitações dentro do Império. Aí pense, você, enquanto imperador, tá lá em Roma, que é o centro do Império Romano, tendo que administrar toda essa região ao longo do Mar Mediterrâneo, e a galera toda na agitação, nos conflitos, porque os mais pobres estão querendo ter acesso à comida que eles não têm, né? Os impostos aumentaram, os preços estão muito altos e eles não estão conseguindo se manter, né? As pessoas então vão começar a fugir das cidades para o campo. Por que elas vão fazer isso? Porque na cidade estava impossível de viver. Olha, pensa aí comigo, você não tem condições suficientes para comprar alimento, para se manter na cidade, você vai ficar lá? Não vai. Então as pessoas vão começar a ir para o campo. Aí o que a gente começa a observar? A sociedade romana até então era muito comercial. A partir de então, as cidades vão começar a entrar em declínio, porque as cidades vão começar a esvaziar. E aí as pessoas vão indo para o campo, e isso vai se chamar um processo de ruralização, ou seja, ir para o campo, ir para o espaço rural. Claro até aqui? O que vai acontecer com isso? Quando as pessoas mais pobres, né, principalmente pessoas que não têm como se manter na cidade, começam a ir para o campo, elas vão precisar de auxílio. Ora, eu estou indo para o campo, mas eu não tenho onde viver, eu não tenho como me manter. Como é que eu vou fazer por lá? Eles vão buscar, então, a ajuda dos grandes proprietários de terra. E aí, o que vai acontecer? Uma grande negociação, ou seja, acordos. Como que isso vai se dar? Essas pessoas livres, pobres, que estão chegando no campo, vão pedir apoio para os grandes proprietários, vão pedir um refúgio, vão pedir arrego, como nós costumamos dizer, né? Pedir ajuda. Olha, eu preciso me manter, eu não tenho onde ficar, eu não tenho o que comer, me ajuda aí. E qual que vai ser, portanto, o acordo que eles vão estabelecer? O grande proprietário diz, beleza, te dou um pedaço de terra aqui no meu grande território, você fica com esse pedacinho aqui, você pode ficar aqui, você pode plantar, você pode se sustentar a partir disso. Só que, em contrapartida, em troca, eu vou querer uma coisa. O que ele queria? Ele vai querer obediência, lealdade dessa pessoa. Essa pessoa vai se manter ali? Vai. Por que ela vai se manter ali? Porque ela precisa de proteção, ela precisa comer, ela precisa viver. Então, há ali um acordo entre as partes. Então, a partir disso, vai se ter uma nova forma de trabalho, que a gente chama aí de colonato. E o que acontece? Para os grandes proprietários, isso era uma alternativa. Por quê? Porque até então eles precisavam muito de escravos para manter as grandes propriedades funcionando. Porque uma pessoa nobre naquele período não colocava a mão na massa, não é mesmo? Então o que acontece? Essas pessoas vão se utilizar dos trabalhos dos mais pobres em substituição ao trabalho dos escravos. Por que eles vão substituir? Porque os escravos simplesmente vão começar a ser cada vez menos, né? E além de serem menos, o preço dos escravos vai lá em cima. Então, o preço do escravo está muito alto, qual que é a alternativa para esses grandes proprietários? Ter essa mão de obra livre, que agora fica presa à terra, porque precisa de proteção, precisa de abrigo. Até aqui eu espero que você tenha entendido. Aí o que vai acontecer? A partir disso, a insegurança, as dificuldades do Império Romano vão cada vez mais aumentando, porque a instabilidade continua, a crise econômica está ali.
E para piorar a situação, vão começar a ocorrer invasões dos povos chamados de bárbaros, mas que na verdade são os chamados povos germanos ou germânicos, né? Esses povos começam a se deslocar de regiões mais ao norte da Europa e começam a invadir, começam a entrar no território do chamado Império Romano. Assim, portanto, vai se instaurar uma crise tão grande no Império Romano que ele vai ruir, vai acabar o Império Romano e vai dar início a um novo período que nós chamamos de Idade Média. O que nós vamos perceber com tudo isso? Os grandes proprietários de terra vão ter cada vez mais poder, porque agora não tem mais imperador. Não tem uma figura que mande em tudo. Então, esses grandes proprietários de terra vão ter cada vez mais poderes. São eles que mandam, então, eles fazem a lei, eles fazem e acontecem dentro dos territórios deles. E aí, as pessoas que vivem sob a proteção deles, devem a eles o quê? Total obediência, total lealdade. Isso, então, vai fazer com que uma nova forma de relação, uma nova forma de organização, na verdade, se estabeleça na Europa. E aí nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, o que a gente percebe? Já no final do século IV, então a crise no Império Romano começa no século III. Se estende aí todo o século III, século IV. Já para o final do século IV, as fronteiras do Império Romano estão em polvorosa, porque ali há uma série de conflitos entre os habitantes do Império Romano e os chamados povos germanos, que ora estavam em conflito, ora estavam de boaça, né? E aí, o que vai acontecer? Já no século IV, a violência ela vai predominar. Então, se antes ora estava de boa, ora estava em conflito, no século IV eles estão em conflito o tempo inteiro. E aí, esse conflito vai gerar tanta instabilidade, vai gerar tanta incerteza para as pessoas, que elas vão preferir se refugiar cada vez mais no campo. É isso, então, que vai gerar algo que nós vamos chamar, então, de feudalismo. Como assim feudalismo, professora? O que acontece? A partir do século V, então, tô pegando aqui minhas anotações, tá? A partir do século V, então, o que a gente observa? Que as pessoas, por estarem indo para o campo, buscar a proteção desses grandes proprietários, viverem sob a proteção deles, devendo lealdade, devendo obediência e obrigação a essas pessoas, tudo isso, todo esse cenário vai gerar uma nova forma de organização política, social e econômica na Europa a partir do século V. É o que a gente vai chamar de feudalismo. Vai acontecer em toda a Europa? Não, em algumas regiões da Europa isso vai ser mais forte, em outras menos. Mas essas características, elas podem ser percebidas em algumas regiões, tá? O que acontece então? As relações sociais, ou seja, as relações entre os trabalhadores e os grandes proprietários, é uma relação de dependência e de fidelidade, né? Eu dependo de você e sou fiel a você. E isso vale para ambas as partes, né? Com relação à política, nós não temos mais agora um imperador que manda em tudo, ou um rei que manda em cada reino, mandando e desmandando com todos os poderes. Não, nós temos agora senhores feudais, grandes proprietários, que mandam nos seus territórios. Lá eles são a lei, eles que mandam e desmandam, tá? Nós temos aí a religião católica como a religião que é forte e que é a única religião em boa parte da Europa naquele momento. E nós temos agora uma economia que era voltada para o comércio durante o Império Romano, passa a ser uma economia agora voltada para a subsistência. O que isso quer dizer? Que as pessoas agora vivem, se mantêm a partir daquilo que elas mesmas produzem, tá? Então, essas são algumas características do que nós chamamos de feudalismo, né? Mas por que esse nome feudalismo? Vem da palavra feudo. E o que significa feudo? É uma palavra que designa um bem que é dado, doado em troca de alguma coisa. Mas é qualquer doação? Não. É um bem que é dado por um nobre a outro nobre. E geralmente, qual que era esse bem? Terras. Então, se eu fosse um senhor feudal e quisesse a lealdade, quisesse a dependência de outro senhor feudal, o que eu iria fazer?
doar um feudo. Na maioria das vezes era uma terra. Por isso, então, que a gente vai ter uma forma de organização chamada feudalismo. Professora, por que você está falando de tudo isso? Porque é importante para você entender a atividade, né? No feudalismo, além dessas relações de dependência, nós temos também uma sociedade que é hierarquizada. O que isso quer dizer? Que há aqueles que detêm mais poder e aqueles que detêm quase nada, né? E quem são as pessoas que detêm poder nessa sociedade? Dois grandes grupos. Os oratórios, como se falava na época, que são os membros do clero, ou seja, padres, bispos, ábades, o papa, todos eles são membros de uma nobreza, de um grupo que detém muito poder, que são as pessoas ligadas à igreja. E é um segundo grupo que também detém poder, que são os senhores feudais, que são nobres, mas que detêm aí o quê? As terras e detêm principalmente as armas, são os responsáveis por defender a sociedade feudal. E na base dessa sociedade, quem estão? Os laboratórios, ou seja, as pessoas que trabalham. Quem são eles? Camponeses livres e servos, que são aquelas pessoas que estão presas à terra. Aquelas pessoas que não podem sair de lá, que devem obrigação aos senhores feudais, como eu já havia dito para vocês um pouco antes. Então, dito isso, relembrando esses aspectos, a gente vai para a atividade. A primeira questão que você tinha aí, a pergunta era: pesquise o que significa os seguintes termos. Ou seja, a gente queria aí que você fosse atrás de informações sobre 3 termos muito comuns durante a Idade Média, que são corvéia, talha e banalidade. Professora, para que eu preciso saber isso? Você precisa decorar isso? Não, você precisa entender qual que é a lógica desse período. E aí vamos entender um pouco a lógica, né? Você tem aí 3 termos e nós vamos entender cada um deles. A corvéia é uma obrigação. Todos esses termos estão relacionados a obrigações. Que obrigações são essas? No caso da corvéia, é a obrigação que o trabalhador tem, no caso o servo tem, de trabalhar de graça para o senhor feudal 2 ou 3 dias por semana. Trabalhar de graça como? Para quê? Cuidando das plantações do senhor feudal, construindo ou consertando pontes, carregando madeira, entre outras várias coisas que ele poderia fazer. Mas esse trabalho dele, 2 ou 3 dias por semana, teria que ser dedicado a coisas, a funções, a atividades para o senhor feudal. Isso então é a corvéia. Uma segunda obrigação, no caso aí a talha, é a obrigação de dar ao senhor cerca de 30 a 40% do que se produzia no lote que o servo tinha lá na propriedade do senhor feudal. Então, no lote que era do servo, ele precisava plantar, ele precisava produzir 30 ou 40% para o senhor feudal. Então, de tudo aquilo que ele produzia, 30 ou 40% era destinado ao senhor feudal. Ele não podia ficar com aquilo. A última obrigação é a chamada banalidade, que é o pagamento que os servos faziam aos senhores feudais para ter acesso a algumas estruturas dentro do feudo. Que estruturas são essas? O forno para assar pão, o moinho para fazer farinha. Então, para ter acesso a tudo isso, né, para poder se utilizar de tudo isso, o servo, ao produzir, por exemplo, o seu pão, ele precisava pagar ao senhor feudal com dinheiro? Não, porque moeda quase não circulava nessa época. Ele pagava com o próprio produto. Então, se ele fez lá uma quantidade X de pães, uma parte desses pães deveria ir para o senhor feudal como pagamento pelo uso do forno. Eu espero que vocês tenham entendido aí. E por que eu pedi para vocês pesquisarem isso? Porque isso revela uma lógica muito importante do período medieval e, sobretudo, da organização que nós chamamos de feudalismo. Porque ela revela aí as obrigações, aquilo que os servos deveriam fazer para os senhores feudais em troca de quê? Proteção. Então, olha só. A última pergunta era a seguinte. Estes termos se referem às obrigações existentes na Idade Média.
Qual grupo deveria cumpri-las? Nós acabamos de dizer, os servos. Os servos, então, são os responsáveis por cumprir essas obrigações. Por que eles têm que fazer tudo isso? Em troca da proteção que o senhor feudal oferece a eles. Então, se o senhor feudal os protege, se ele oferece um pedaço de terra para eles, em contrapartida, eles têm que trabalhar e pagar com produtos ao senhor feudal. Claro? Então, olha só. Depois disso, nós vamos para um texto, né? A questão de número 2 traz aí um texto que vai falar sobre um outro grupo de trabalhadores na Idade Média, que são os camponeses. Aí, você vai ler o texto, você lê o texto, e você viu aí que é um texto que está falando como que era a vida dos camponeses e a importância deles, né? Aí, a primeira pergunta sobre esse texto diz o seguinte: o que a leitura do texto permite concluir a respeito da sociedade medieval? Ora, nos permite concluir algumas coisas. A primeira delas era que uma sociedade muito dividida, né? Em que uns tinham muito poder, no caso os senhores feudais e os membros do clero, e outros que estão na base da sociedade e que ralam muito e que pouco se beneficiam, que são os servos camponeses. No caso aqui está se falando sobre os camponeses. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, diz também que são os camponeses que sustentam nobres e o clero. É com o trabalho deles que eles, é com o trabalho dos camponeses que os nobres e os membros do clero podem se alimentar, né? Então, o texto nos permite pensar tudo isso. A segunda pergunta diz o seguinte: na sociedade medieval, o clero e a nobreza detinham privilégios. O que isso significa? Vamos entender o que é privilégio. Privilégios são coisas que somente um grupo ou algumas pessoas têm acesso, ou seja, não é para todo mundo, não é para ser igual, não é para ser justo. Então, no caso da sociedade medieval, o que a gente observa? É uma sociedade que tem privilégios, em que alguns membros dessa sociedade têm privilégios. Então, por exemplo, nós temos o clero e a nobreza, que são sustentados por servos e camponeses. Ou seja, eles não precisam fazer trabalhos manuais. Eles não precisam plantar seu alimento, né? Eles são donos das terras. As terras não são para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem acesso à terra. Eles não produzem, mas eles são donos da terra. Além disso, eles não pagam as taxas. Eles não pagam as obrigações, mas eles as recebem, né? Então, vamos lembrar aqui que nessa sociedade medieval, as pessoas que são nobres, elas permanecem nobres até o fim da vida. E seus filhos vão ser nobres porque eles são nobres, né? Então não há mobilidade. As pessoas não deixam de ser servos para se tornarem nobres. Não havia essa possibilidade. Então o que a gente observa é que é uma sociedade em que quem é nobre, nasce nobre, morre nobre. E seus descendentes também vão ser nobres. Quem é servo, nasce servo, vai morrer servo e seus filhos também vão ser servos. Espero que tenha ficado claro, tá? Na próxima questão, nós temos aí um trecho das aventuras de Robin Hood. E nesse trecho vai falar sobre o péssimo caráter do rei João, né? E aí, vai se falar aí das atitudes que ele teve. Por que ele era mau caráter? Porque ele começou a aumentar os impostos dos servos, né? E aí nós temos algumas questões sobre esse texto. A primeira questão diz o seguinte: por que os servos eram obrigados a pagar impostos para os proprietários de terra? Nós já falamos disso lá atrás e vamos retomar aqui. Eles eram obrigados a pagar esses impostos, a pagar essas obrigações, porque eles queriam proteção. Eles dependiam da proteção dos nobres. Então, em troca dessa proteção, no momento em que a Europa está sofrendo aí com uma série de conflitos, invasões dos germanos, há um momento de muita instabilidade, eles, portanto, precisam dessa proteção que só os nobres podem oferecer. Então, por isso, eles pagam essas taxas, essas obrigações, né? Próxima pergunta. Esse trecho de Robin Hood tem semelhanças com relatos que lemos sobre os camponeses na Idade Média? Tem semelhanças. E olha por que tem semelhanças. Porque ele mostra que, assim como os servos, os camponeses também eram explorados, né? Então, o que a gente tem aí em comum? Servos e camponeses eram explorados por quem? Pelo clero e pelos nobres. Isso ficou claro? Espero que sim. Próxima pergunta.
A partir dos seus conhecimentos, ou seja, de tudo isso aqui que você relembrou, ou do que você, né, viu agora, explique por que tantos camponeses e servos procuravam a ajuda de Robin Hood e se escondiam na floresta de Sherwood. Olha só, tem tudo a ver com o que nós falamos agora há pouco. É em razão dos abusos dos nobres e da insegurança vivida no período. Então, há dois motivos aí. Ou porque as pessoas queriam se proteger, então corriam para a floresta para ter a proteção do Robin Hood, ou para fugir dos abusos dos nobres. Então, lá era uma possibilidade também de escapatória. Percebem como tudo está conectado, então tudo começa a fazer sentido? Vamos para a próxima questão. A justiça social corresponde à igualdade de direitos, qualidade de vida para todos e solidariedade com o próximo. Você acha que havia justiça social na Idade Média? Aí, olha só. Aqui é uma pergunta que dependia da sua resposta pessoal, era a sua opinião. Mas pensando nisso tudo, em tudo que nós falamos até aqui, não há por que afirmar que havia igualdade de direitos naquele período. Né? A gente acabou de falar que havia uma diferença muito grande entre nobres e servos, né? Entre nobres e camponeses. Então não há justiça, né? Não há direitos iguais para todo mundo. Então por isso que não dá para afirmar que há justiça social nesse período, ok? Vamos para a última parte, a última rodada de perguntas, que aqui tem a ver com algo que ocorreu na Idade Média e que está um pouco conectado com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Aqui nós vamos pedir para que você lesse um texto que vai falar sobre a Grande Peste, ou chamada Peste Negra, que ocorreu na Europa nos séculos, entre os anos 1000 e 1300, então entre o século X e o século... Desculpa, entre o século X e o século XIV. E aí, depois de ler tudo isso, a gente queria que vocês fizessem algumas pesquisas, procurassem aqui algumas informações. A primeira delas era a seguinte: a gente queria saber o que é peste bubônica, que é o nome científico da chamada Grande Peste, ou Peste Negra, e como que essa doença é transmitida, né? Se você pesquisou, você descobriu que a peste negra é uma doença rara, que é uma infecção bacteriana, ou seja, a transmissão é feita por uma bactéria, e que essa bactéria é transmitida aos seres humanos por pulgas presentes em animais de pequeno porte. No caso aqui, na época da chamada Grande Peste, por causa dos ratos, né? Ou também o contato de seres humanos com os fluidos corporais de um animal infectado, por exemplo, com a urina do rato, né? A peste bubônica, então, ela é causada por uma bactéria chamada, e aí eu não sei falar latim, mas enfim, Yersinia pestis, e ela se dissemina, portanto, pelo contato com as pulgas infectadas ou por urina, por exemplo, do rato, tá? Aí, a segunda pergunta é a seguinte: quais são os sintomas dessa doença de acordo com os conhecimentos médicos que nós temos hoje? Inchaço nos gânglios, que são uma parte do nosso organismo, depois você pode pesquisar, que geralmente fica localizado na virilha, na axila e no pescoço. Então, os gânglios, eles sofrem inchaço e as pessoas vão ficar com quase que uma bola do tamanho de um ovo de galinha nessas regiões do corpo. Além desses sintomas, há também febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e muitas dores musculares, né? Esses eram os sintomas. E aí as pessoas, geralmente, por causa da falta de tratamento, porque no caso aqui, hoje já se sabe que é uma bactéria e, portanto, o tratamento é feito com antibióticos muito fortes, né? No caso daquele período, Idade Média, não havia antibiótico, não se sabia da existência das bactérias e muito menos havia se desenvolvido um antibiótico. Portanto, as pessoas começaram a ter esses sintomas e poucos dias depois vinham a falecer. Porque não se tinha tratamento, não se sabia o que fazer naquela época. Então, muitas pessoas morreram na Europa naquele período por causa da chamada peste negra, a Grande Peste, que hoje nós sabemos que é a peste bubônica. Acredita-se que entre 30% a 50% da população europeia naquele período veio a falecer por causa da chamada peste bubônica. Então, assim, foi algo terrível. Claro que em diferentes proporções, mas a gente está vivendo algo que lembra um pouco isso, né? Que é uma pandemia, né? Algo que já se espalhou aí por vários continentes. E aí a terceira pergunta vai nessa direção.
né? Segundo o texto que vocês leram, a epidemia da peste negra ela foi uma epidemia que se alastrou por causa da falta de higiene. Por que falta de higiene? Porque as cidades medievais não tinham saneamento básico, não tinha coleta de lixo, né? Não tinha nada do que nós temos hoje, né? Naquele período não tinha um lixeiro que passava lá e recolhia o seu lixo. O lixo era jogado, despejado em qualquer lugar, né? Tudo ficava amontoado nas ruas, né? De qualquer jeito. Então, era um espaço super adequado para os ratos. Os ratos faziam a festa naquele ambiente. E como os ratos eram os principais vetores da doença, porque eram as pulgas que se infectavam ali no ratinho e depois infectavam os seres humanos, né? Ou então o contato com a urina do rato também poderia levar a essa infecção. Logo, os ratos eram os principais vetores. Os ratos se proliferavam por causa do excesso de sujeira, né? Por causa da falta de higiene. E aí a pergunta para vocês é, por que é tão importante a higiene agora que nós estamos sofrendo um período também de pandemia? Olha, vocês estão vendo aí, a higiene ela é fundamental porque ela evita, ela para esse processo de desencadear novos casos da doença. Então, no caso do coronavírus hoje, por exemplo, o ato de lavar as mãos faz com que você não seja um vetor da doença, você não passe a doença adiante, né? O ato de se manter limpo, de manter as mãos limpas, é fundamental para não colocar a doença para frente. No caso daquele período, a falta de higiene fez com que o vetor da doença, que no caso aqui era o rato, se multiplicasse, as pulgas também se multiplicavam e as pessoas iam sendo infectadas pela bactéria causadora da peste negra, né? Minha gente, eu espero que esse vídeo tenha facilitado um pouco aí as coisas para vocês, que vocês tenham entendido as questões, que o rápido apanhado que eu tenha feito aqui sobre o feudalismo tenha ajudado a entender as questões, né? Que vocês tenham compreendido e que tenham feito aí importantes descobertas com as pesquisas que nós pedimos para que vocês fizessem, né? É isso. Qualquer dúvida que tenha ficado com relação a alguma coisa que eu disse, com alguma das questões que você não tenha compreendido o suficiente, deixe nos comentários, aqui ou lá no Google Sala de Aula, que a gente sempre vai fazer o possível para atender vocês, tá bom? Por enquanto é isso. A gente se encontra numa próxima. Beijo grande. Até mais. Tchau.